Vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula, falando lá um pouco de evolução, principais teorias, e faltou uma. Então, nós vamos agora falar sobre teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então, vamos lá para a nossa telinha de novo para a gente estar acompanhando essas vídeos. Teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então, na aula passada, nós já colocamos para vocês que o principal problema da ideia de Darwin era a falta de uma teoria que explicasse a origem e a transmissão de variações. Darwin nunca conseguiu explicar como os indivíduos com novas características poderiam surgir e não conseguiu responder a todas as críticas, pois desconhecia a mutação e as leis da hereditariedade de Mendel. Os trabalhos de Mendel só vieram então a ajudar a compreender como essas características eram passadas aos seus descendentes. Mutações. As mutações são alterações que ocorrem no material genético, podendo ser espontânea ou provocada. E quando essas mutações então são no material genético, elas passam de geração para geração. As mutações resultam no aparecimento de novas características que podem ser favoráveis ou não à adaptação nos seres vivos. A natureza é quem vai fazer essa seleção. Então depende do tipo de alteração, do tipo de mutação que vai ser feita. Tá? A natureza ou o ambiente é que vai selecionar se aquela mutação é favorável ou não. Houve uma síntese entre o darwinismo e as leis de Mendel e os conhecimentos das mutações que deram origem então à teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Houve então uma união dessas duas teorias, ou melhor, da teoria de Darwin com os trabalhos de Mendel. Os trabalhos de Mendel vieram a ajudar a teoria de Darwin. Sua teoria foi aceita pelo meio científico apenas no século XX, após a descoberta de Mendel acerca da transmissão hereditária de caracteres. Então veja que quanto que Mendel contribuiu para que a teoria de Darwin fosse aceita no meio científico. Somente em 1997 a teoria recebeu a anuência do representante máximo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. A teoria de Darwin revolucionou o modo como o mundo científico e o homem compreendem a existência da vida no nosso planeta. Nas primeiras décadas do século XIX, pesquisadores trabalharam em uma síntese entre darwinismo e as leis de Mendel e o que se descobrir a respeito das mutações. Essa síntese deu origem à teoria atual, conhecida como teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. O neodarwinismo baseou-se nos seguintes pontos: mutações como fator de variação, o acaso como justificativa para as mutações, luta pela vida contra o meio e não contra outro indivíduo, isolamento geográfico ou sexual, migração, seleção natural, a sobrevivência do mais apto. A mutação mostrou-se como matéria-prima para a seleção natural, originando novos alelos e produzindo variações fenotípicas. O neodarwinismo analisa os fatores que alteram a frequência dos genes na população, como mutação, migração, seguidas de isolamento geográfico e reprodutivo, e a deriva genética. Estão todos aqueles pontos principais que nós vimos aqui no slide anterior, sobre os pontos em que se basear o neodarwinismo. A mutação pode ser provocada por diversos fatores: defeito do mecanismo de duplicação, fatores ambientais como raio ultravioleta e a radioatividade, vírus, ação de produtos químicos, ácido nitroso, entre outros. Chamamos de mutação a mudança na sequência de base do DNA. Essa mudança pode ser suficiente para provocar o aparecimento de uma nova característica no organismo. Quando ocorre nas células somáticas, as mutações não causam nenhum efeito evolutivo, pois não são transmitidas aos descendentes. Mas quando ocorre nas células germinativas, por outro lado, podem passar às gerações seguintes e gerar novas características. As mutações são um acontecimento raro. Se por acaso aparecer uma mutação favorável ao ambiente, ela será selecionada positivamente, e com isso o número de indivíduos portadores dessa mutação aumentará com o tempo. Não podemos esquecer, porém, que uma mutação pode ser vantajosa em um ambiente e desvantajosa em outro ambiente. Um exemplo que nós temos:
da anemia falciforme. É um exemplo de seleção natural na espécie humana. Em certas regiões da África, a frequência de um alelo que causa anemia falciforme tornou-se muito alta. Esse alelo produz uma hemoglobina anormal. Tá? Então a hemácia normal ela é redondinha, quem tem anemia falciforme ela parece uma meia-lua. Isto é uma mutação que ocorreu nesse alelo, causando essa deformidade nesta hemácia. Os indivíduos homozigotos que possuem esses dois alelos apresentam anemia e problemas circulatórios que podem ser fatais. Então, homozigotos são aqueles que têm as duas letras iguais, recessivo para esta característica. Os que apresentam têm problemas circulatórios e podem ser fatais. Os heterozigotos que apresentam um alelo maiúsculo e outro minúsculo, ou seja, são portadores da doença, né? Apenas condiciona anemia, outro alelo normal, são portadores da doença, não tem a doença, ou seja, não se manifesta a doença, o que não prejudica a sua sobrevivência. Além disso, eles são resistentes à malária. A malária ataca as células da hemácia. É um protozoário chamado plasmódio que parasita as hemácias. Só que as hemácias com defeito ele não consegue parasitar. E quem tem o alelo maiúsculo e um minúsculo, que são os heterozigotos, então são resistentes à malária. A anemia falciforme é uma doença genética recessiva que ocorre nas mesmas regiões onde há alta incidência de malária. Os indivíduos heterozigotos possuem alta taxa de sobrevivência à malária, sendo, portanto, resistente à infecção. Os mecanismos que conferem tal resistência nos indivíduos portadores de traços falciformes ainda não estão completamente elucidados, ou seja, cientistas ainda estão estudando para ver essa deformidade. Assim, os indivíduos heterozigotos têm vantagem sobre as pessoas sem para anemia, porque contrai a malária e pode ser a morrer. E tem vantagem para pessoas portadoras da anemia, pois eles morrem mais cedo com o tempo. Então veja que quem é heterozigoto está tranquilo. Os descendentes heterozigotos também vão estar tranquilos, porque não vão apresentar a doença e não vão, nem vão pegar malária na região. Tá? A sobrevivência dos heterozigotos garante naquela região africana uma frequência maior de indivíduos heterozigotos do que em regiões onde não há a malária. Então é isso aí, pessoal. Encerramos então mais uma videoaula falando da teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo. Falamos aí um pouco sobre as mutações que podem ser vantajosas ou não, o meio ambiente que vai selecionar se é vantajosa ou não. E espero vocês aí na próxima videoaula, ok?